O mundo adora quem está sempre disponível. Não por respeito, mas porque é fácil de usar. Quando você está sempre acessível, você não é valorizado. Você é consumido. Quando responde na hora, quando aceita tudo, quando está sempre pronto para ajudar, você envia uma mensagem silenciosa. Meu tempo não tem custo. E tudo que não tem custo, perde valor. Existe uma lei brutal que governa as relações humanas e ela não se importa com o seu bom coração. É a lei da oferta e da demanda. Quando há muito de você disponível, atenção, energia, presença, o valor disso despenca. Você se torna comum, previsível, substituível. Você vira como o ar, essencial talvez, mas gratuito. E ninguém valoriza o ar até começar a faltar. Durante muito tempo, você foi ensinado que dar mais faria você receber mais, que ser gentil, presente e disponível te tornaria importante. Mas essa é uma meia-verdade perigosa, porque na prática, o excesso de disponibilidade não gera respeito, gera acomodação. As pessoas não valorizam o que é fácil de ter, elas valorizam o que pode ser perdido. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de admitir. Enquanto você estiver de graça, você será tratado como algo barato. Se você quer recuperar seu valor, precisa mudar isso. Precisa parar de ser acessível demais. Precisa parar de ser previsível. Precisa parar de ser gratuito. Porque, no fundo, a pergunta é simples. Você está sendo escolhido ou apenas sendo usado? Se isso te incomodou, ótimo. Significa que você começou a enxergar. Existe um paradoxo antigo que explica por que você não é valorizado como deveria. Um questionamento feito por economistas há séculos. Por que a água, essencial para a vida, é praticamente gratuita, enquanto diamantes, que não têm utilidade real, custam fortunas? A resposta é simples e brutal: escassez. A água está em todo lugar. Cai do céu, corre nos rios, enche os oceanos. Por isso, ninguém pensa duas vezes antes de desperdiçá-la. Já o diamante é raro, difícil de encontrar, exige esforço, risco, extração, e por isso é desejado. Agora olhe para a sua vida. Você é água ou é diamante? A pessoa que sempre diz sim, que está sempre disponível, que resolve os problemas dos outros, que aceita migalhas emocionais, essa pessoa é água. Ela é útil, sim, mas justamente por isso é tratada como algo comum. Cancelam compromissos com ela sem culpa, subestimam seu valor, usam sua presença como conveniência. Não porque ela não tenha valor, mas porque se tornou abundante demais. Você inundou o mundo com sua disponibilidade. E quando há excesso, o valor cai. Para se tornar alguém valorizado, você precisa fazer uma transição difícil, deixar de ser útil para todos e se tornar acessível apenas para poucos. Você precisa se tornar raro. Isso significa dizer não. Significa não estar sempre disponível. Significa parar de oferecer sua energia para quem não pode ou não quer pagar o preço. Ser raro não é ser arrogante, é ser seletivo. Porque no momento em que você se torna escasso, algo muda. As pessoas começam a perceber sua ausência, começam a sentir falta, começam a valorizar. E aí, pela primeira vez, você deixa de ser ignorado e passa a ser desejado. Agora me diga, você está disposto a deixar de ser água? Existe algo que você entrega todos os dias sem perceber e que está destruindo seu valor: informação. Quanto mais você fala, menos suas palavras valem. Quanto mais você se explica, mais comum você se torna. Quanto mais você expõe sua vida, seus planos e suas emoções, menos poder você tem. O Homem Gratuito é um livro aberto. Ele conta tudo no primeiro encontro. Explica demais no trabalho. Compartilha cada passo nas redes sociais. Ele acredita que transparência gera conexão, mas na verdade gera previsibilidade. E tudo que é previsível perde impacto. Agora entenda isso com clareza. Informação é moeda. E quando você distribui demais, você cria inflação. Suas palavras perdem peso, sua presença perde mistério, sua imagem perde força.
Você deixa de ser interessante porque já foi completamente decifrado. Agora pense nas pessoas que mais chamam a atenção. Elas não falam tudo. Elas não se explicam o tempo todo. Existe uma distância, um mistério, uma sensação de que há algo ali que você ainda não entende completamente. E é exatamente isso que prende a atenção. Quem fala demais tenta provar valor. Quem tem valor não precisa provar. A partir de hoje, pratique isso. Fale menos, observe mais. Em uma conversa, deixe a outra pessoa falar 70%, 80% do tempo. Quando você falar, seja direto, sem justificativas longas, sem necessidade de convencer. Pare de explicar cada decisão sua. Pare de contar seus próximos passos antes de realizá-los. Pare de expor seus momentos de fraqueza para qualquer um. Nem todo mundo merece acesso à sua mente. Quando você se torna mais reservado, algo poderoso acontece. As pessoas começam a preencher o silêncio com a própria imaginação. E, na dúvida, elas sempre assumem que você é mais profundo, mais estratégico, mais interessante do que realmente aparenta. O silêncio cria valor. E quando você fala pouco, cada palavra sua começa a custar mais caro. Agora me diga, você consegue suportar o silêncio sem sentir a necessidade de se explicar? Agora vamos entrar em um nível mais profundo. Você pode controlar seu tempo, suas palavras, sua presença, mas nada define mais o seu valor do que isso, sua reação emocional. Pessoas baratas são reativas. Qualquer coisa as afeta. Um comentário muda seu humor, uma crítica abala seu dia, um elogio as deixa dependentes. Elas funcionam como máquinas. Você aperta um botão e recebe uma reação imediata, sem controle, sem filtro, sem poder. E aqui está o problema. Quando alguém consegue controlar suas emoções, essa pessoa controla você. Se qualquer um consegue te irritar, te ferir ou te desestabilizar, então seu valor está nas mãos dos outros. Agora pense em alguém realmente poderoso. Essa pessoa não reage impulsivamente. Ela observa, analisa, decide se vale a pena responder e, muitas vezes, simplesmente não responde. Isso não é frieza, isso é domínio. Controlar a própria reação exige esforço, exige consciência, exige força interna. Porque o impulso natural é reagir, é responder na hora, é provar um ponto, é se defender. Mas toda reação emocional é um pagamento. Quando alguém te provoca, o que essa pessoa quer? Uma resposta, uma reação, uma confirmação de que conseguiu te afetar. E quando você reage, você paga. Agora imagine fazer o oposto. Alguém tenta te atingir e você permanece calmo, sem pressa, sem emoção aparente, sem entregar nada. Nesse momento, a dinâmica muda completamente. Você deixa de ser controlado e passa a controlar. Pessoas que não conseguem te ler começam a ficar desconfortáveis. Manipuladores perdem o interesse. E quem realmente tem valor começa a te respeitar. Porque autocontrole é raro. E tudo que é raro é caro. A partir de hoje, trate suas emoções como algo valioso demais para ser entregue a qualquer um. Nem todo comentário merece resposta, nem toda provocação merece atenção. Às vezes, o maior sinal de poder é simplesmente não reagir. Agora me diga, você está pronto para parar de reagir automaticamente? Existe um sinal definitivo de valor, e a maioria das pessoas nunca desenvolve isso, a capacidade de ir embora. Quem é barato precisa ficar, precisa aceitar, precisa negociar consigo mesmo. Aceita relações ruins, trabalhos ruins, situações desconfortáveis, tudo por medo de perder. E no momento em que você precisa de mais de algo, você perde todo o poder sobre aquilo, porque necessidade gera submissão. Pense em qualquer negociação. Quem está desesperado para fechar o acordo sempre sai perdendo. Quem precisa mais, aceita menos, abaixa o preço, diminui o próprio valor. Agora compare isso com alguém que pode simplesmente levantar e ir embora. Essa pessoa não implora, não insiste, não negocia seus padrões. Ela apenas observa e decide. E se não for bom o suficiente, ela ensai. Sem drama, sem explicação longa, sem apego. Esse é o verdadeiro poder. Mas aqui está o ponto difícil. Você só consegue fazer isso quando constrói uma vida onde nada é absolutamente necessário. Nenhuma pessoa, nenhuma oportunidade, nenhuma validação. Você precisa ser completo o suficiente para não depender. Se sua estabilidade emocional depende de alguém, você é refém.
Se sua segurança financeira depende de um único caminho, você é refém. Se sua autoestima depende da aprovação dos outros, você é refém. E reféns não têm valor de mercado, eles têm preço baixo. Agora entenda isso, o mundo respeita quem pode sair, porque quem pode sair, escolhe ficar. E isso muda completamente a forma como você é tratado. Quando você para de aceitar qualquer coisa, quando começa a impor limites reais, quando demonstra com ações que não precisa, as pessoas sentem. Elas percebem que você não está ali por carência, está por escolha. E tudo que é escolhido vale mais. A partir de hoje, observe sua vida com honestidade. Onde você está ficando por medo? Onde você está aceitando menos do que deveria? Talvez o seu próximo nível comece com uma decisão simples: ir embora. Agora me diga, você teria coragem de sair mesmo sem garantia? Existe um padrão invisível nas pessoas que realmente têm poder. Elas não estão sempre presentes. Elas aparecem e desaparecem. Enquanto a maioria vive em uma linha reta, sempre disponível, sempre ativa, sempre previsível, pessoas de alto valor funcionam como um pulso. Elas surgem, impactam e somem. E é exatamente isso que cria valor. Quando você está sempre presente, as pessoas se acostumam. Sua presença deixa de ser percebida. Você vira parte do cenário, algo fixo, algo garantido. E tudo que é garantido perde importância. Agora pense em alguém que aparece pouco, que não responde imediatamente, que não está disponível o tempo todo, que tem a própria rotina, o seu próprio foco, o seu mundo. Essa pessoa gera algo poderoso, curiosidade. As pessoas começam a se perguntar: onde ela está? O que está fazendo? Por que não está aqui agora? E essa dúvida cria valor psicológico, porque quando você não está presente, você deixa espaço para a imaginação. E a imaginação sempre idealiza, sempre eleva, sempre aumenta o seu valor. Mas aqui está o desafio. Quando você começa a se afastar, sua mente tenta sabotar. E se esquecerem de mim? E se perderem o interesse? E se encontrarem outra pessoa? Esses pensamentos vêm do medo de não ser o suficiente. Mas entenda, se sua ausência faz alguém te substituir facilmente, você nunca foi raro. Você só estava ocupando espaço. A ausência não cria perda para quem não te valoriza. Ela revela quem realmente valoriza. Por isso, você precisa aprender a se retirar estrategicamente. Não por jogo, não por manipulação, mas por prioridade. Tenha momentos em que você não está disponível. Tenha dias em que você não responde rápido. Tenha períodos em que você está focado em si mesmo, no seu crescimento, na sua vida. Você não precisa estar sempre acessível para ser lembrado. Na verdade, quanto menos você aparece, mais impacto você causa quando surge. Seja presença com propósito, não presença constante. Porque quem está sempre ali é ignorado, mas quem aparece no momento certo é impossível de esquecer. Agora me diga, você consegue se afastar sem sentir que está perdendo? A maioria das pessoas comete um erro silencioso que destrói completamente o próprio valor. Elas negociam o que não deveria ser negociável. Elas flexibilizam seus padrões, aceitam metade do que queriam, toleram o que disseram que nunca tolerariam, tudo para não perder uma oportunidade, uma pessoa, um espaço. E no final, perdem a si mesmas. O homem barato sempre tenta encontrar um meio termo. Ele acha que ceder um pouco é maturidade, que aceitar menos é equilíbrio, que pelo menos não ficou sem nada. Mas isso não é estratégia, é medo. Porque toda vez que você aceita menos do que merece, você ensina ao mundo qual é o seu preço, e ele sempre vai tentar pagar ainda menos na próxima vez. Agora, entenda o oposto. Pessoas de alto valor têm padrões claros. E mais importante, elas sustentam esses padrões mesmo quando isso custa caro. Elas não aceitam desrespeito só dessa vez. Não aceitam menos esforço só por enquanto. Não aceitam migalhas disfarçadas de oportunidade, porque sabem que o padrão que você tolera se torna o padrão que você recebe. Isso não significa ser rígido em tudo, significa ser inegociável no que define quem você é. Se você diz que valoriza respeito, então qualquer sinal de desrespeito precisa ter consequência. Se você diz que valoriza seu tempo, então não pode aceitar ser tratado como última opção. Se você diz que tem valor, precisa agir como alguém que acredita nisso. E aqui está o ponto mais importante. Pessoas vão te testar. Elas vão ultrapassar limites. Vão ver até onde você vai ceder. Vão observar se aquilo que você diz realmente se sustenta.
E no momento em que você cede, você perde. Mas quando você mantém sua posição, mesmo correndo o risco de perder, algo muda. Você deixa de ser uma opção fácil e passa a ser alguém que precisa ser levado a sério. Porque quem aceita qualquer coisa não é valorizado, mas quem não negocia o essencial se torna raro. E tudo que é raro é caro. Agora me diga, você está disposto a perder oportunidades para não perder seu valor? Existe uma voz dentro de você que quer segurança acima de tudo. Ela diz, aceita isso, não complica, é melhor garantir do que arriscar. Essa é a mentalidade de sobrevivência. Ela te mantém vivo, mas também te mantém comum. Para se tornar alguém valorizado, você precisa fazer uma mudança profunda. Parar de pensar, será que eu consigo isso? E começar a pensar, isso é digno ou não de mim? Essa inversão muda tudo. A pessoa gratuita entra em um ambiente querendo ser aceita. Ela tenta agradar, se adaptar, se encaixar. Ela observa os outros e pensa, espero que gostem de mim. Já a pessoa de alto valor entra e observa em silêncio. Analisa, sente o ambiente e faz uma pergunta completamente diferente. Essas pessoas combinam comigo? Percebe a diferença? Você deixa de implorar por espaço e passa a selecionar onde quer estar. Isso não é arrogância, é identidade. Você não precisa ser melhor do que ninguém, mas precisa saber quem é e, principalmente, o que não aceita mais. Isso exige honestidade e, muitas vezes, uma honestidade desconfortável, porque você vai começar a dizer coisas que a maioria evita. Isso não funciona para mim. Eu não gostei disso. Eu espero mais. E sim, isso pode incomodar, pode afastar pessoas, pode gerar conflito, mas também cria algo raro, respeito verdadeiro. Porque em um mundo onde quase todo mundo finge, suaviza, omite, quem fala com clareza se destaca. A pessoa barata mente para manter a paz. A pessoa valiosa usa a verdade para definir limites. E quanto mais você se posiciona com clareza, mais você constrói uma identidade sólida. Você deixa de ser alguém que se adapta a qualquer lugar e se torna alguém que só pertence aos lugares certos. Isso filtra sua vida. Menos pessoas, mas melhores. Menos oportunidades, mas mais alinhadas. Menos validação, mas valor real. A partir de hoje, pare de tentar caber em qualquer espaço. Nem todo lugar merece você. Agora, me diga, você está pronto para parar de se adaptar e começar a selecionar? Aqui está a parte que ninguém te conta. Se você realmente aplicar tudo isso, se você parar de ser acessível, se tornar seletivo, controlar suas emoções, impor limites e parar de se explicar, algo inevitável vai acontecer. Você será mal interpretado. Algumas pessoas vão dizer que você mudou, outras vão dizer que você está frio, algumas vão te chamar de arrogante e muitas simplesmente vão se afastar. E esse é o preço. A maioria das pessoas vive tentando ser compreendida por todos. Querem aprovação geral, aceitação constante, validação contínua. Querem agradar o máximo possível e por isso acabam se diluindo. Se tornam fáceis, previsíveis, comuns. Mas quem tem valor de verdade entende algo diferente. Não é sobre ser aceito por todos, é sobre ser respeitado pelos certos. E para isso, você precisa estar disposto a perder. Perder conexões rasas, perder pessoas que só estavam ali pela sua conveniência, perder espaços onde você precisava se diminuir para caber. Isso dói. Porque existe um vazio nesse processo, um espaço entre quem você era e quem você está se tornando. E esse espaço é silencioso, solitário, desconfortável. Mas é nesse silêncio que seu valor é construído. Pense nisso como um filtro. Enquanto você era de graça, todo mundo tinha acesso. Mas agora você está restringindo, está selecionando, está deixando muita coisa para trás. E isso significa que suas mãos vão ficar vazias por um tempo. Só que mãos vazias não são perda, são espaço. Espaço para algo melhor, mais alinhado, mais raro. A pessoa comum tenta segurar tudo e acaba com um monte de coisas sem valor. A pessoa valiosa deixa ir e fica apenas com o que realmente importa. No final, você não quer ser lembrado por todos, você quer ser valorizado por quem entende o seu preço. E isso exige coragem. Coragem de ser mal interpretado, coragem de andar sozinho por um tempo, coragem de não voltar atrás só para ser aceito de novo.
Agora me diga, você suportaria ser mal interpretado para se tornar alguém realmente valorizado? Parte 10. Feche a loja. Agora o preço mudou. Agora você entende. Você entende porque nunca foi falta de esforço, foi excesso de disponibilidade. Não foi falta de valor, foi falta de escassez. Você não era ignorado por ser pouco, mas por ser demais o tempo todo para qualquer um. E hoje isso termina. A partir de agora você não está mais à venda. Você não responde na mesma velocidade, você não aceita qualquer convite, você não se explica para quem não merece entender. Você não negocia o que é essencial, você seleciona. Porque o mundo é um mercado e tudo tem preço, e se você não define o seu, alguém vai definir por você, e geralmente muito abaixo do que você realmente vale. Ser caro não é sobre dinheiro, é sobre acesso. Quem pode falar com você? Quem pode estar com você? Quem pode ter sua atenção, sua energia, seu tempo? E a maioria não pode mais. Isso não é ego, isso é posicionamento. Você não está se tornando inacessível por orgulho, está se tornando seletivo por respeito próprio. Porque cada vez que você se entregava sem critério, você se esvaziava. E quanto mais vazio ficava, mais tentava compensar dando ainda mais. Um ciclo silencioso que termina agora. A verdade é simples e talvez desconfortável. Você nunca será valorizado enquanto estiver disponível para todos. Então, feche a loja. Pare de dar amostras grátis da sua atenção. Pare de distribuir seu tempo como se fosse infinito. Pare de tentar ser tudo para todos. Você não é um produto barato em promoção. Você é algo raro. E coisas raras não imploram para serem escolhidas. Elas são descobertas, desejadas, discutadas. A partir de hoje, mude o preço. E quem não puder pagar, não entra. Porque no final, existe apenas uma escolha. Continuar sendo acessível e esquecível. Ou se tornar seletivo e inesquecível. A decisão é sua. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, então não para por aqui. A maioria das pessoas vai assistir, concordar e continuar vivendo do mesmo jeito, mas você não precisa ser mais um. Se você quer realmente mudar seu valor, sua presença e a forma como o mundo te trata, começa agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos conteúdos não são para quem quer conforto, são para quem quer poder. E se você chegou até aqui, comenta: "Eu não sou mais barato". Isso não é um comentário, é um compromisso. Agora me diga, você vai continuar sendo acessível ou vai começar a ser inesquecível?